Carlos, você tá sem som. Carlos, seu microfone tá fechado. E eu cliquei no microfone, hein? Cliquei 2 vezes só para vocês terem uma ideia. Mas tudo bem, me perdoe por essa falha técnica. Então eu estava falando sobre o atraso maturativo, certo? Foi isso que eu falei, onde eu parei? Sim. Então vamos lá. Então, basicamente, esse atraso maturativo, ele depende, né, de um tipo de estimulação, né? E quanto mais cedo a gente descobrir esse atraso maturativo, melhor para a gente fazer uma estimulação nesse paciente. Lembrando que a ecoterapia a gente pode utilizar também para fazer estimulações precoces em crianças que não têm absolutamente nada, mas para desenvolver melhor a criança, a gente pode fazer esse tipo de trabalho na ecoterapia, ok? Síndromes, né, neurológicas ou até mesmo genéticas também podem ser trabalhadas na ecoterapia. Famosas síndrome de Down, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, entre outras síndromes que vão trazer algum tipo de déficit cognitivo, ok? E, obviamente, algum déficit neuromotor ou posturais. Traumatismos crânioencefálicos, né, vão ser também encefalopatias, essas não são da infância, essas podem ser crônicas, obviamente, mas não são normalmente não são em crianças, tá? Quando são em crianças, a gente chama de encefalopatia crônica da infância, não progressiva, tá? Sequelas de processos inflamatórios do sistema nervoso central, quando em adultos ou em jovens acima dos 18 anos, né? E acidentes vasculares cerebrais. Os famosos, no caso aí, antigamente era cerebral, atualmente nós chamamos de AVE, né? São os acidentes vasculares encefálicos. E nós temos aí também tanto os AVEs isquêmicos, né, quanto os hemorrágicos. Essas são as indicações neuromotoras. Temos outras? Claro que temos, mas vamos discutir sobre essas em sala de aula. Vamos discutir também algumas outras que vocês vierem a falar, como, por exemplo, distrofias musculares. A gente pode falar um pouquinho sobre elas, se existe indicação para ecoterapia, se não existe indicação. Isso tudo a gente pode discutir através de fatos, né? E eu dependo do feedback de vocês. Dependo mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, falando agora sobre as indicações psicossociais, entendam que essas indicações elas são para pacientes com algum tipo de distúrbio psiquiátrico, né? Um paciente com um transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, que é o TDAH, ok? Antigamente chamado de TDA, que seria o transtorno de déficit de atenção, isolando aí a hiperatividade. Nós temos aí o autismo, que aqui no Brasil não se fala mais autismo, propriamente dito, mas sim transtorno do espectro autista. Tá ok, galera? Então, que fiquem ligados nessa nomenclatura. Nós não falamos mais aqui no Brasil autismo, e sim o TEA, né? O TEA, transtorno do espectro autista. Déficits cognitivos, né? Ou seja, pessoas que têm alguma lentidão no processo de raciocínio, ou alguma lentidão no processo de memorização, ou até mesmo uma lentidão no processo de tomadas de decisões. Veja bem, não estou falando de ação, estou falando de tomadas de decisão, pensar em fazer alguma coisa. Daí fazer alguma coisa seria uma outra etapa, tá? E distúrbios comportamentais, ou até mesmo relacionais, que é muito confundido, tá? Hoje, atualmente, é muito confundido com autismo e TDAH, né? O TE e o TDAH. Muitas das vezes, nossos filhos ou nós mesmos, nós já fomos advertidos, né? Na verdade, nossos pais foram advertidos
pela escola de que possivelmente a gente tinha um problema de atenção, um transtorno de atenção, uma falta de atenção, que era para a gente procurar um psicólogo ou alguém que possa nos ajudar e tal, ajudar os nossos pais. Então, e muitas das vezes a gente era diagnosticado com uma coisa que a gente não tinha. A gente tinha, sim, um problema, um distúrbio comportamental ou relacional, mas isso era tratado através de mudanças na forma de educar ou até mesmo na forma de trabalhar a criança, né? Ensinar a criança, dar limites às crianças e tudo mais. Então, nós temos essas indicações. Inclusive, na ecoterapia, muitas das vezes o paciente chega para a gente com um diagnóstico e a gente consegue determinar que aquele diagnóstico ele foi fechado, sim, porém sem ter uma visão ampla, né, da situação daquela criança, como, por exemplo, os familiares. Familiares que não têm uma estrutura muito boa, né, mental, emocional. Pais que são muito protetores, são super protetores, pais que fazem tudo pelos filhos. Então a gente conseguia perceber que o problema não era necessariamente um transtorno de déficit de atenção ou um transtorno do espectro autista nessa criança, né? Essa criança ela se comportava daquele jeito porque ela aprendeu que daquele jeito ela conseguia as coisas. Então a gente precisa levar isso em consideração e fazer sempre trocar a conversa ou trocar ideia com profissionais afins em relação ao paciente, certo? Bem, quando se fala de contraindicações, a gente fala no caso da ecoterapia, não ser indicada para determinadas patologias. E aí, quando a gente fala dessa contraindicação, a gente precisa entender que, às vezes, o paciente ele não pode montar um cavalo por algum problema estrutural, problema físico, né? Que seja uma escoliose muito acentuada, que seja uma alergia ao pelo do cavalo, é contraindicado, que seja uma distrofia que seja tão progressiva que não pode gerar fortalecimento e hipertrofia, já que não existe a condição de hipertrofia num paciente com distrofia, como é o caso da distrofia de Duchenne. Para ecoterapia é contraindicação, apesar de eu já encontrar na internet alguns artigos falando sobre os benefícios da ecoterapia para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Só que, levando em consideração os estudos científicos e os benefícios e as vantagens do cavalo, isso não seria nada bom para um paciente com essa distrofia. Então, a gente precisa, de uma forma geral, avaliar caso a caso, né? Cada caso ele vai ter uma variação, ele vai ter uma especificidade, e isso sim vai ser necessário ser avaliado e eleger ou não o paciente para um tratamento da ecoterapia, certo? Galera, eu agradeço o tempo que vocês ficaram quietos, sem falar, sem trocar comigo, mas eu gostaria muito agora que vocês pudessem trocar, antes da gente fazer aquele intervalo para aulas de DTM, certo? Então, eu estou aqui aguardando vocês se pronunciarem, ok? Para essa aula ficar aparentemente mais divertida, certo? Então, galera, antes de eu interromper a gravação, existe alguma pergunta que vocês poderiam fazer para eu responder? Professor, vou fazer uma pergunta. Fala aí, Gabriel, manda brasa. Deixa eu te falar. Eu tenho um primo, ele é autista, tá? E ele chegou a fazer essa terapia, a ecoterapia, só que ele não conseguiu se adaptar. Normal, né? Tem criança que consegue se adaptar a algumas coisas e outras não. O caso dele ele gosta muito de música.
entende? Ele gosta muito de violão, sim, esses instrumentos e tal. Aí, o que você acha que poderia ser o quê? É o contato mesmo com o cavalo, ou talvez o terapeuta, ou por ser talvez a criança mesmo não se dar bem com a terapia e se dar bem com o outro? Então, Gabriel, a verdade é que um paciente... Deixa eu só perguntar uma coisa, Gabriel. É seu primo, né? Você falou seu primo, não é isso? Isso, correto. Pode deixar o microfone aberto, não precisa fechar, não. Sim. Ele... Você sabe me dizer qual é a gravidade, qual é Grau 4. grau 4? É próximo de um grau de gravidade, né? Isso. Então ele tem uma certa aversão, uma certa dificuldade de novidade. Certo? Ele é muito fechado, sabe? Demais mesmo. Não gosta, muito agressivo, muito. Então o que acontece, Gabriel? Primeira coisa que a gente precisa determinar, principalmente num paciente quase com uma tríade formada, é que esse paciente, ele necessariamente ele vai precisar ter algum grau empático com uma terceira pessoa. Ou seja, essa terceira pessoa, ela tem que criar, ela tem que construir uma empatia com o seu primo. Claro. Porque senão, não adianta. Vai ser um estranho, e os autistas deles têm uma grande aversão a coisas estranhas, a pessoas estranhas, a rotinas estranhas, diferentes, né? Então, se a gente não conseguir construir, criar um grau de empatia com um paciente desse grau, a gente não vai evoluir com o tratamento, a gente não vai desenvolver um trabalho correto. Então, por isso que o primeiro contato que a gente vai ter, nem sempre é com a criança, vai ser com os pais. A avaliação que a gente faz na ecoterapia, antes de ter contato com a criança, pelo menos, tá? O que eu fazia no centro de ecoterapia, era, obviamente, a criança chegava lá no local, né? A gente era o mínimo invasivo possível, mas sempre chegando, sorrindo, com uma voz mansa, até os pais ou os responsáveis legais, tá? Os tutores legais. E nessa situação, a gente sempre fazia perguntas relacionadas ao histórico do próprio paciente, né? O histórico geral da criança, e a gente fazia perguntas sobre gostos do paciente. O que ele gostava de comer, que música ele gostava de ouvir. Para ganhar ele, né? Oi? Para poder ganhar esse paciente, né? Exatamente. Não é isso que você faz quando você conhece uma garota? Antes de você bater com ela, falar, pô, vem cá, rola namorar, tu não começa a descobrir quais são os gostos dessa menina para que você possa lá e, de repente, chegar e falar que você gosta da mesma coisa, mesmo que você não goste, né? De repente, a menina lá gosta de, sei lá, você vai levar ela para sair, ela gosta de frutos do mar, mas você não gosta. Logo frutos do mar. Aí, ó, viu? Foi certeiro. Aí você não gosta, mas aí, pô, você tá querendo conquistar a garota, cara. Tu vai chegar e vai falar assim, poxa, eu conheço um local que tem um sushi gostoso, ou conheço um local onde tem um siri, um caranguejo muito bom, gostaria muito de te levar lá. Ou seja, ela já se interessou porque ela gosta desse tipo de coisa. Então ela vai criar uma empatia com você. Mínima possível, mas vai. Pode ser que não seja dessa vez. Poxa, que legal, cara. Eu gosto também e tal. Pô, vamos ver se a gente marca. Pode ser que ela te dê um fora no início, né? Dê aquela desconfiada. Mas você vai conhecendo o gosto musical dela, vai conhecendo o gosto de cores, o estilo dela. E aí você começa a se aproximar dela através desse tipo de informação. Você construiu uma empatia. Não estou dizendo que você tem que ser falso, tá?
Claro, sim. Você não tem que ser falso. Você, no futuro, você pode até dizer, olha, particularmente eu não gosto de frutos do mar, mas eu queria te agradar, dizer que gosto. Né? Então, assim, mas para uma criança, não existe esse negócio de, eu não gosto de patati patatá, eu não gosto de galinha pintadinha. Claro. Pelo amor de Deus. Tem que ouvir o Mundo do Pita toda terça e quinta, pô. Você gosta de Anitta, tudo bem. Né? Ele já é uma criança, não sabe nem que é Anitta, eu acho, não sei como é que tá esse mundo. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que pensar? Isso vai pro YouTube, cara. Tá tranquilo. Patati, patatá, é o mundo da criança. A gente canta. Se você quer sorrir, compadre. Você vai chamar, você vai chegar, você vai ser lúdico. Tem esse dom, né, para lidar com a criança, para poder conquistar aquela criança. Exatamente. Então, para você conseguir atender um paciente desse, não basta ser cartesiano, não basta criar um protocolo e seguir, porque trabalhar com criança significa o tempo todo gerenciar crises. Caraca, meu Deus do céu. Tô ouvindo minha supervisora falando comigo agora, parece que é ela mesma. Mas não é diferente. Trabalhar com criança é gerenciar crise. É saber que você pode errar com ela, mas você precisa dizer que vai dar tudo certo, que você vai conseguir fazer alguma coisa de certo ali. Você precisa ser feliz. Você precisa motivar essa criança. Isso aí. Porque senão essa criança vai olhar para você e falar assim... Pode ser que mesmo você sendo tão empático, tão dado à criança, pode ser até que ela não crie uma empatia com você. Isso é difícil. Mas é muito difícil. Isso é difícil. Se você pegar a cor certa dela, a música certa dela, meu irmão, você conseguiu abrir o cadeado e mandar brasa no tratamento. Independente se é dentro de uma clínica, né, uma sala, um ginásio, ou se é num local aberto, com cavalos, por exemplo. E ela vai lembrar, né? Vai guardar aquilo. E vai guardar. E já vai se preparar para o próximo dia. Isso aí, vai lembrar. Ela mesma vai chegar e vai falar, vamos brincar daquilo, vamos falar aquilo, ouvir aquela musiquinha. Exatamente. Exatamente. Eu tenho muitas histórias legais para falar de autismo. Eu trabalhei com muitos pacientes com autismo durante o período da ecoterapia e vou te falar, meu, assim, eu vi pais, tá, chorarem. É terrível. Numa avaliação, mas não chorarem porque estão lembrando de alguma coisa ruim, não. É porque na avaliação, no primeiro contato que a gente teve com a criança, depois de conversar com os pais, a criança deu o primeiro sorriso. A criança deu um feedback cantando junto com a gente, falou alguma coisa. E o pai chora porque isso nunca tinha acontecido antes. Exatamente. A avaliação aconteceu. Uma simples avaliação, né? Uma simples avaliação. A gente precisa valorizar a avaliação tanto que na avaliação a gente ganha o paciente. Ganha. Tá? Principalmente se for um autista. Eu conheço um profissional que ele costuma falar assim, uma boa avaliação é um bom prognóstico, é um bom resultado. Se você fizer uma boa avaliação, você pode ter certeza que você vai ter um ótimo resultado. Essa é uma frase que eu nem sei se é dele, porque eu tenho um amigo também que falou isso uma vez para mim. Se for o Felipe Goulart, com certeza foi ele. Não é não. Então, é a Janete, é uma mulher. Fala com ele que essa frase já existe. Mas é verdade, cara. É fato. Verdade. Né? Se você, eu já perguntei, eu acho que eu já perguntei para vocês. Se eu não perguntei, eu pergunto agora. Vou perguntar agora para vocês. E detalhe, ela fala, a avaliação você não precisa escrever um texto não, pelo contrário, coisas resumidas e bem escritas, você está tranquilo. A pergunta aí, o que significa anamnese? A pessoa que chegar mais próximo já tem um ponto, pode me cobrar. Tá gravado, tá?
enquanto a gente vai conversando aqui, nós temos aí 15 minutos antes do nosso intervalo, tá, galera? Então, eu vou dar 5 minutinhos aí para a gente discutir sobre isso, certo? Então, já tem um ponto aí, quem disser o que... E vocês não vão encontrar isso no Google, não. Nem adianta pesquisar, galera. Tá? Até podem achar no Google se vocês associarem essa palavra com mais uma, que eu não vou falar aqui. Certo? Até podem achar. Mas é bem possível que vocês não encontrem. Mas se encontrar, eu dou minha cara a tapa e ficam me cobrando aí um ponto. Bom, eu vou... Um ponto do VT, hein, galera? Eu vou me arriscar, né? Então vai lá. Eu acredito que a anamnese é um feedback com o paciente, mas assim, um feedback terapêutico, vou falar dessa forma, vou tentar dessa forma. Aquele feedback que ele te esclarece e você simplifica o que ele te esclareceu e você trabalha em cima daquilo. Você falou muito bonito, tá? A sua resposta é uma resposta muito bonita. Mas, infelizmente, não passou perto. Beleza. Mas foi bonito, tá? Foi bonito. Realmente você tá certo, tá? A anamnese faz isso, tá? Foi assim, o que eu entendeu? É o que eu procuro fazer, né? Sim, não existe resposta errada. Mas existe uma coisa que a anamnese realmente significa. E é isso que eu gostaria de saber de vocês. Ouvir da gente. Né? Ouvir de vocês ou ler aí de vocês, tá? Né? A galera, se pesquisar na internet, vai ter dificuldade. Eu não entendi legal o que tu tá querendo. Oi? A anamnese é uma entrevista para a gente descobrir o interior da doença ou alguma coisa assim? Veja bem, tudo que vocês forem me responder vai estar certo, tá? Mas o significado real da palavra em si, essa eu gostaria de saber se vocês sabem. E vai fazer toda a diferença na hora de vocês discutirem isso ou fazerem as próximas avaliações para frente, né? Vocês já estão aí estagiando, então possivelmente vocês ainda vão avaliar pacientes. Acredito eu, né? Então, vocês vão ter uma nova visão a respeito dessa palavra. Bem, quanto a isso, gostaria de saber se alguém mais quer falar, comentar alguma coisa, certo? É um ponto bonito, né? De se ver, mas a galera está pesquisando bastante aí no Google. Então, mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa do que foi falado hoje? KKK não é a resposta, hein, galera? Queria tanto falar para vocês, queria tanto que vocês respondessem, ou pelo menos soubessem o que significa isso. Não sei se vou falar para vocês hoje, não. De repente, eu vou deixar para a aula que vem. Não, professor, que isso? Eu posso precisar disso amanhã. Não, amanhã é aula de neurofisiologia aplicada. Se eu fizer pergunta, eu vou dar o mesmo prazo. Estou no estágio, estou no estágio também. Aqui eu tô com um estágio que é clínico, está funcionando normal. Tá certo, tá certo. Não adianta também a gente falar, porque você quer uma resposta diferente. A gente tem. Não quero uma resposta diferente, Camila. Não quero. O que eu quero é a resposta. A gente tem respostas antigas, essas aí não vão valer. É a resposta. Qual será? Dá para perceber que é algo que ele sente. Deve ser uma que a gente nunca ouviu. A anamnese é o quê? A anamnese é um histórico do paciente, de sinais, sintomas, com dados pessoais. Não, você está certa, você não está errada. Essa então, não é a resposta. Você não está errada. Não é. Professor, É diferente. É algo mais complexo. Eu procurei aqui no Google e achei uma frase que é ato de trazer algo à memória.
Nunca tinha visto isso. Achei Paola Maiara, não esqueça de me cobrar esse ponto no VT. Eu ganhei o ponto? Ganhou. Não é possível. Eu não sei como ela fez para achar essa resposta no Google, tá ok? Mas a o significado da palavra no dicionário, é recordação. Mas eu achei que não fosse isso. Gente, ó, de cara, é o significado da palavra. É a primeira coisa que aparece quando a gente pesquisa. Exatamente, gente. Tava tão na cara que vocês fazem uma anamnese sem saber exatamente o que é a anamnese. Pois é. Então, quando você fala de fazer uma anamnese, você fala de trazer algo à memória. Como foi falado por Paola. Trazer à memória, né? Como assim trazer à memória? Gente, nós vamos tratar de um paciente que a gente, além de ter as informações visuais, né, as avaliações físicas, a gente vai precisar das informações relacionadas a exames pessoais, exames complementares, mas vamos precisar saber quem é, por onde ela esteve, o que ela fez que pode ter causado isso. Então a gente faz várias perguntas, né, como se fosse um fofoqueiro, né? Obviamente, a gente tem que respeitar se o paciente vai responder ou não, mas cada pergunta que a gente faz, além de fazê-la lembrar, trazer a memória dela, nos traz à memória conhecimentos de outras patologias que podem estar associadas ou como nós podemos executar a nossa tarefa, nosso trabalho, nosso protocolo de terapia com ele. Então, quando se fala de anamnese, a gente fala de acrescentar ali, naquele prontuário, algo que foi trazido da memória do paciente. É bem comum a gente perguntar, por exemplo, se fosse um problema ortopédico, uma tendinite no punho, por exemplo, a gente perguntar para o paciente qual é a profissão dele. Porque dependendo da profissão, a gente mata o problema na hora. Ah, eu sou operador de call center, então vive digitando. O tempo todo está digitando lá, fala no telefone digitando. Isso pode ser, basicamente, o motivo do problema da tendinite. Então vamos fazer o seguinte, olha, você digita demais. Vamos ver se a gente faz alguns alongamentos, se a gente faz algum tipo de preventivo para que você possa melhorar essa tendinite o mais rápido possível. Vamos mudar o seu equipamento, a altura do seu banco e tudo mais, porque isso pode melhorar. Eu dei um exemplo muito, muito pequeno, tá? Mas a gente vai olhando para o paciente e vai trazendo condições de tratar esse paciente logo no primeiro encontro. Fazer uma avaliação e, de repente, tocar num ponto específico para ver se o que você vai fazer vai gerar um tipo de melhora no paciente. É normal que você, numa avaliação, faça uma mobilização e o paciente já sai de lá dizendo que está curado ou curado. É normal isso acontecer, porque você ouviu, você levou... O atendimento leva em torno de 45 minutos, no máximo 1 hora. Você leva 1h30, quase 2 horas avaliando o paciente. E desse jeito você garante uma boa avaliação e um bom traço de protocolo de tratamento para esse paciente. Beleza, gente? Gostaram aí da resposta da Paola? Sim. Te falar, nunca que eu imaginava isso. Assim, a gente acaba vendo uma avaliação. Pô, vou fazer uma avaliação, né? Tem gente que leva a avaliação como algo muito normal, né? Pô, simples, mas não. A avaliação, ela é tudo. E o coração. Verdade. A avaliação, ela é tudo. E agora, ouvindo isso aí que vocês falaram, que a Paola falou, caraca, se a gente implementar isso
numa boa avaliação, com isso daí trazer à tona um histórico, uma memória, pô, só vamos ganhar junto com ele. Eu acho que isso que o professor falou foi muito importante, porque a questão da avaliação, às vezes, acaba se tornando algo tão automático, sabe? E quantas outras coisas que a gente acaba esquecendo essa coisa toda que tem que ter, esses detalhes que são importantes, e acaba passando despercebido, porque é tanta gente que passa, é tanta coisa que você tem que fazer, e às vezes o espaço. Às vezes não, né? Sempre o tempo é pouco e aí a gente não faz do jeito certo. E você vê que foi uma parada que ele falou que, tipo assim, cara, meu primo, acho que ele chegou a fazer 4, 5 sessões. E o que ele falou com uma avaliação, às vezes não foi nem o que o cara fez em 3, 2, 4 sessões. E ainda mais porque ela, não tô julgando, eu estagiei no SUS aí 7, 8 meses, foi um estágio excelente que eu tive, aprendi muito, até essa correria, mas lá é SUS, entendeu? É uma parada assim da prefeitura, então às vezes não tem uma atenção devida e nem teve essa importância como foi falado. É normal a gente esquecer isso, né? A gente deixar isso de lado, porque o que nos interessa é resolver o problema daquela pessoa. Só que às vezes a gente demora para resolver o problema porque a gente não perde tempo, melhor, a gente não investe tempo, grande parte do tempo, para saber exatamente por onde vamos começar e até onde vamos. Entendeu? Então eu acho que basicamente seria isso. Galera, vou fazer o seguinte, vou interromper aqui a gravação, tá legal? O intervalo vai começar, né, em 2 minutinhos. Então aí quem precisar levantar aí para beber alguma coisa, ir no banheiro, comer alguma coisinha, a gente volta 9 horas, tudo bem, galera? Ok. Show, professor, tamo junto. Beleza, então. Estou então interrompendo aqui a gravação, tá? E para aqueles que não vão fazer terapia, eu desejo já uma excelente semana para vocês, tá? Que vocês possam fazer as aulas com a maior tranquilidade possível. E na semana que vem a gente já começa a falar sobre a estrutura da ecoterapia, para vocês conhecerem quais são as vantagens de se ter um negócio desse ou, de repente, as desvantagens, tá? Então, para vocês aí, um grande abraço. E para quem vai continuar comigo na próxima disciplina, nos vemos em 15 minutos. Tá, professor, esse slide